Boa tarde a todos. Espero que todos tenham retomado aí o semestre com entusiasmo. Sabemos que essa pandemia ainda vai perdurar um pouco, mas precisamos continuar nossas atividades, ter aí um pouco de espírito de confiança de que, de fato, esse novo modelo remoto também pode produzir bons frutos. Então, o intuito aqui da nossa palestra de hoje é justamente apresentar aí algumas possibilidades, algumas ferramentas e algumas estratégias para que vocês possam estudar e pesquisar melhor com o auxílio das tecnologias. Então, a Camila já me apresentou. Então, algumas questões aí para que possamos refletir. Será que nós estamos preparados para esse mundo que nós vamos encontrar quando sairmos da universidade? Talvez muitas mudanças vão impactar na forma como trabalhamos, como nos relacionamos com o mundo, em função da tecnologia. Então, como será esse mundo? É uma incógnita. Não sabemos aí, daqui a 5, 10 anos, que recursos tecnológicos irão fazer parte do nosso cotidiano. Será que as profissões serão as mesmas? Estamos vendo que não, né? Na verdade, todas as profissões, elas agora foram, de certa forma, impactadas pela tecnologia. Então, querendo ou não, temos que aprender a manusear esses recursos, fazer o melhor uso possível e tirar proveito de tudo isso para a nossa vida, tá? Então, as habilidades que desenvolvemos no passado, elas são importantes? Sim, mas precisamos nos atualizar. Caso contrário, iremos ficar obsoletos ou não teremos aí oportunidades diante de tantos recursos tecnológicos que temos aí a nosso dispor. E será que saberemos lidar com tanta tecnologia? Olha, não é para que vocês sejam expertos em tecnologia, mas para que vocês saibam o que existe e quais as possibilidades, para quando precisar, ir atrás desse recurso que pode ser muito importante para a sua atividade profissional. E aí, os 4 Cs que são apontados aí pelos teóricos como importantes para todos nós, um deles diz respeito à comunicação. Essa comunicação agora, ela pode ser tanto face a face, como pode ser por mensagem, ou pode ser por vídeo, como está acontecendo agora. Então, eu estou aqui na minha casa, em São Luís, e eu sei que essa palestra está sendo aí transmitida para várias pessoas, inclusive alunos que estão aí fazendo cursos da EAD, pode ser também que tenham outros alunos até de outros estados, tá? Tudo isso graças à internet. Então, hoje em dia, não adianta mais você acumular muitas informações, muitos cursos, sem que você saiba colocar isso em prática, ou seja, sem que você saiba se comunicar, partilhar seus pensamentos, suas questões, suas ideias e possíveis soluções para resolver os problemas. Outro C importante é o C da criticidade, o pensamento crítico. Olhar para o problema de uma maneira diferente e saber o que é certo, o que é errado, ou questionar, será que isso está realmente certo? Antes de divulgar a informação e, às vezes, causar aí o que nós chamamos de fake news. Outro C importante tem a ver com a colaboração. Nem sempre trabalhamos de maneira colaborativa. Trabalhar em grupo não é trabalhar em colaboração. Às vezes, você faz a sua parte e entrega. Vamos pensar aí num trabalho clássico, né? A gente passa um trabalho para os alunos, aí um diz assim, eu faço a capa, o outro eu faço a introdução, o outro eu faço a revisão de literatura, o outro eu faço as considerações. E eu, gente, o que eu faço? Não sobrou nada para você, você segura o cartaz no dia. O que cada um desses indivíduos sabe sobre esse trabalho, gente? Nada. Porque se você fez a capa, você não sabe nada do trabalho. Se você fez a introdução, nada do trabalho. Ou seja, ninguém sabe nada, só a sua parte é muito pouco. Então, você esfarcela muito a proposta. O objetivo é trabalhar em colaboração. Quando eu participo de todas as fases do processo, eu opinei na capa, eu participei da introdução, eu participei da revisão de literatura, eu participei das considerações finais, da apresentação dos resultados, participei de todas as partes do trabalho. Aí sim, você está trabalhando de maneira eficiente. E o outro C é o C da criatividade. Precisamos ser criativos em tudo que nós fazemos. Todos nós temos um quê de criatividade para alguma área, quer seja para a escrita, quer seja para o desenho, para a organização, mas às vezes não somos colocados em desafio. Ou seja, aquela sua potencialidade, ela não é explorada.
em função do professor nunca passar uma atividade para vocês onde tenham que explorar essa criatividade. Tá? Outro C importante também é o C, ou, aliás, outro C não. Outra característica importante é a inovação. Tá? Então, você que estava muito habituado a ir para a biblioteca pesquisar, você que estava muito habituado a fazer as coisas de maneira mais analógica, agora deve pensar numa maneira mais digital. Tá? Por mais que novas ideias, novos comportamentos possam causar de início um certo estresse, eles são necessários para a nossa mente, necessários para a nossa vida. E aí, para que a gente entenda a importância da inovação, vou falar um pouquinho a história dessas moscas aí, ó. Duas moscas estavam um belo dia sobrevoando um copo de leite e, pimba, caíram. Uma era muito pessimista e a outra muito otimista. A pessimista nadou um pouquinho, logo se afogou e morreu. A otimista persistiu na sua ideia e aquele copo de leite se transformou em bolhas. Ela conseguiu sair do copo. Tá? Sobreviveu. Passado um certo tempo, essa mesma mosca que sobreviveu caiu num copo com uma outra amiga. E nesse copo tinha um canudo. E a amiga disse, por que a gente não mergulha e sai pelo canudo? Ela, mas isso aí dá muito trabalho. Eu ouço muito isso dos alunos. Professor, isso dá muito trabalho. Eu digo, porque é bom. Tudo que dá trabalho é bom, né? Faz a gente pensar mais. E aí, ela resistiu. Continuou nadando e a amiga foi pelo canudo. E ela persistiu naquela ideia. O que aconteceu, gente? Aquele copo não se transformou em bolha, porque o líquido dessa vez não era mais leite, agora era suco. E ela morreu afogada. Tá? Morreu por quê? Por não querer inovar, por não querer fazer diferente nas suas práticas. Então, precisamos inovar, caso contrário, poderemos perecer, morrer, ficar de lado, tá? Perder oportunidades por não inovar. E uma frase do Fuller, antes que a gente entre especificamente no nosso tema, ele diz assim, ó, que você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Então, brigar, dizer que as tecnologias não funcionam, que não prestam, que o modelo remoto não presta, nada disso vai mudar. Por quê? Porque se reclamar fizesse com que o coronavírus desaparecesse, nossa, era só a gente reclamar bastante, né? Que ele desapareceria. Infelizmente, não depende, né, de nós, porque eu não sou pesquisador da área das ciências farmacêuticas nem biológicas para fazer a vacina, mas estamos aí à espera dos nossos amigos pesquisadores, para que eles, de fato, possam fazer uma vacina que seja eficaz, que a gente possa ficar livre desse coronavírus, né? Então, para mudar algo agora, é preciso construir um novo modelo. Então, uma nova forma de estudar, uma nova forma de aprender, que vai fazer com que o modelo antigo se torne obsoleto. Tá? Vai tornar um modelo novo obsoleto sempre. Cada vez que temos uma ideia nova, o novo modelo fica vigente e o anterior fica obsoleto. Pode ser que muitas pessoas até gostem muito desse modelo remoto e queiram continuar, né? Não queiram enfrentar trânsito para ir para o campus, ou, né? Mas é sempre bom a gente se encontrar. Eu tenho saudade desses momentos em que a gente pode se aglomerar em sala, discutir, fazer atividades ativas, dinâmicas, né? Mas vamos encarar esse momento como um momento de aprendizagem. Muita gente tem feito cursos, formações, buscado aí, de fato, atualização para a sua vida profissional, quer seja como aluno, quer seja como professor. Então, vamos sempre encarar as dificuldades como oportunidades para a nossa vida, tá? Então, vamos avançar aqui, direto para o ponto, tá? Que é sobre as ferramentas e estratégias que podemos utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, inicialmente pensando nas informações e na pesquisa. Antigamente vivíamos num estado de escassez. Como assim? Antes da internet, pelo menos no meu tempo, quando queríamos fazer uma pesquisa, íamos na biblioteca. E, chegando lá, pedíamos auxílio ao bibliotecário ou à bibliotecária, ela nos fornecia ou ele nos fornecia alguns materiais, e eram poucos materiais, não tinha aí uma diversidade muito grande de livros e referências sobre os temas. Com a internet, vivemos uma outra situação. Agora nós temos abundância. E a informação está em texto, áudio, vídeo, animação, ou seja, em formato multimídia. Então, temos muitos recursos informacionais a nosso dispor e precisamos agora decidir o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é bom, o autor que é de referência e o que não é.
Então, vivemos num estado de abundância. Tá? E aí, muitas pessoas, quando pensam em uma pesquisa, é como se automaticamente surgisse na sua mente, Google. Tá? Vou pesquisar no Google, o Google é maravilhoso. Gente, o Google pode até ser bom para muita coisa, mas para pesquisa científica, não é não. Sabe por quê? Porque lá eu encontro de tudo. E tudo não serve para minha pesquisa. Plágio não serve para minha pesquisa. Blog não serve para minha pesquisa. Wiki não serve para minha pesquisa. Nada disso tem valor. O que vale para minha pesquisa? Teses, dissertações, artigos científicos. Ou seja, qual é a diferença, professor, de um documento científico de um documento não científico? Um documento científico, primeiramente, para ser construído, ele passou por normas. Que normas da ABNT? Não, gente, são normas para a realização da pesquisa. Então, uma amostra suficiente, uma estratégia de análise de dados, a discussão dos resultados, considerações finais, todas as normas que fazem com que um trabalho seja científico. E para que ele esteja numa base, ele já foi avaliado por alguém. Quando a gente envia para um evento, vai para os pareceristas. Quando a gente envia para uma revista, também vai para os pareceristas. Quando o aluno passa por um mestrado, fez uma dissertação, passa por uma banca, vai para um doutorado, passa por uma banca. É um trabalho que já foi avaliado, tem ali a assinatura de pessoas que, de fato, dizem que aquele trabalho é bom. Então, quando eu penso em fazer uma pesquisa científica, eu devo ir numa base de dados científica. Então, vou na base Cielo, portal de periódicos da CAPES, eu vou no Web of Science, eu vou em bases de dados recomendadas, em bibliotecas institucionais, que lá sim eu vou encontrar material com segurança. O professor falou Web of Science, isso é um termo em inglês, é uma base de dados em inglês, significa que a maioria dos trabalhos estão em inglês. Então, essa é a língua da ciência. Se você não domina, você tem agora como missão dominar pelo menos o inglês técnico. Seria o quê? Para que você faça leituras, compreenda aí o que está escrito no texto. Então, algumas dicas sobre inglês que você deve investir. Primeiro, conhecer os verbos irregulares. Você pode pegar um livro de inglês básico, lá atrás vai ter uma tabela dos verbos irregulares. Tire uma cópia desses verbos e coloque no lugar bem visível da sua casa, onde diga o nome do verbo, a pronúncia do verbo e o significado do verbo. Primeira etapa, né? Verbos irregulares. Segundo, depois que você se apropriar desses verbos, você vai buscar vocabulário na sua área. Então, se você é de literatura, quais palavras da área de literatura que são mais recorrentes escritas em inglês? Se você é da engenharia, quais palavras que são mais recorrentes na engenharia que você deve saber o significado. Então, tente enriquecer o seu vocabulário. Então, com essas duas coisas, o conhecimento dos verbos irregulares e o conhecimento das palavras técnicas mais comuns na sua área, você vai conseguir aí uma leitura de aproximadamente 75% do texto. E com isso você consegue a compreensão de praticamente todo o texto. Então, uma boa dica aí de estratégia para se apropriar do inglês. Então, o inglês, como qualquer outro idioma, você precisa de contato. Se você lê um texto hoje e passa 6 meses sem ler, você não está tendo muito contato. Tá? Pense, quantas horas que eu passo por dia falando, lendo coisas em português, quantas horas que eu passo lendo coisas em inglês? Então, invista na leitura em língua estrangeira. Agora, se você está com uma necessidade muito grande de ler materiais em outros idiomas e não domina nada, não sabe nem que the books on the table, tá? Você vai utilizar aí uma estratégia. Utilizar o Google Tradutor. Do inglês para o português muito bom. Mas o contrário, não. Do português para o inglês, se tiver que fazer um abstract, uma tradução, não use. Não presta, não funciona, tá? Ele vai traduzir ao pé da letra e não é bom. E aí precisamos encontrar um profissional de letras que vai fazer, de fato, uma boa tradução ou um tradutor juramentado que também pode fazer esse mesmo trabalho para você, tá? E aí, algumas bases que eu recomendo, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações é um bom caminho, tá? Por que é um bom caminho? Às vezes, eu tenho que fazer uma revisão de literatura ou uma revisão sistemática da literatura. Ou eu vou buscar os trabalhos para me apropriar dos conceitos, revisão de literatura, ou
eu vou, além de me apropriar dos conceitos, saber o que tem sido feito de pesquisa, resultado de pesquisa, nos últimos 5 ou nos últimos 10 anos no Brasil, em nível de mestrado e doutorado, por exemplo. Então, essa biblioteca seria muito boa. Pessoal, por que você está dizendo que essa biblioteca é muito boa? Porque, olha, ela tem acordo com mais de 100 instituições. Aqui, quando eu fiz essa captura da tela, já faz um tempo, tinha 105. Se você entrar hoje, já tem mais de 120. Ah, quer ver? Depois consulte. E aí, vocês podem, né, ter acesso a todos os trabalhos que estão em todas essas instituições ao mesmo tempo. Ao colocar um assunto e clicar em buscar, ele vai te dizer quantos trabalhos tem em cada uma das bibliotecas. Quantos que tem na USP, quantos que tem na Unicamp, quantos que tem na Federal do Maranhão. Ou seja, é muito mais prático, muito mais rápido para você ir nesse lugar do que ir entrando de biblioteca em biblioteca. Ah, mas você é teimoso, você disse que vai no Google. Ah, olha, o Google, ele não vai te dar acesso a esses documentos. Sabe por quê? Essas bibliotecas, a maioria são protegidas. Então, é como se o Google viesse, batesse na parede e voltasse. Já a biblioteca digital, ela consegue ter acesso interno a todas essas bases, porque ela tem acordo que vai permitir o acesso na íntegra. Então, quero fazer uma revisão de literatura das teses e dissertações brasileiras, vá nesse lugar. Você vai encontrar bons materiais, tá bom? Ou, se você quiser, você também pode ir entrando de biblioteca em biblioteca. Aí vai na biblioteca da Unicamp, biblioteca da USP, biblioteca da UFMA, né, várias, ó. Ou oxigene a sua pesquisa também com resultados de pesquisas de universidades estrangeiras. Com certeza o teu trabalho vai agregar mais valor. Exemplo, fiz uma revisão de literatura, enviei para uma revista no Brasil. Bom, todas as referências são nacionais. Pode ser que a revista valorize também um olhar mais ampliado, ou seja, de pesquisas que estão sendo realizadas em outros países. Se você não domina o inglês e quer oxigenar seu artigo com trabalhos estrangeiros, mas que estejam escritos em português, uma boa dica é ir nos repositórios portugueses. Aí eu dou como dica o repositório 1, que é com o M mesmo, tá? Que é proposital esse nome por conta da Universidade do Minho, que é justamente onde eu estudei. Então, o repositório da Universidade do Minho tem muitos materiais interessantes, assim como da Universidade de Coimbra, Porto, a Universidade do Algarve, universidade várias portuguesas, que são muito boas também, tá? O repositório da nossa própria UFMA, que também a cada dia fica mais rico com os trabalhos que são desenvolvidos pelos vários alunos que fazem programas de pós-graduação na nossa universidade. Então, cada vez mais rico o nosso portal de trabalhos. O repositório científico aberto de Portugal também é um caminho interessante para vocês, tá? Ah, professor, só vou encontrar material em português nesses repositórios portugueses? Não. Você vai encontrar também teses e dissertações todas em inglês. Afinal de contas, o inglês lá os alunos são alfabetizados, ou seja, tem desde das primeiras séries. Ué, aqui também eu tive, né, 12 anos de inglês, mas a gente não passa do verbo to be, e lá eles saem, de fato, alfabetizados em outro idioma. Então, temos uma língua, né, estrangeira ainda muito pouco valorizada no nosso país, né? É só para inglês ver o nosso inglês na escola, né? O Google Acadêmico, que vocês já devem ter conhecimento, que seria o quê? É como se fosse um módulo do Google que filtra somente trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, artigos, tá? Mas muito cuidado com o Google Acadêmico. Por quê? Porque ele pode te retornar coisas boas ou coisas não tão boas, dependendo da forma como você consulta. Isso vale não só para o Google Acadêmico, mas para qualquer base. Gente, a base de dados, ela não interpreta a linguagem natural. Então, o que você precisa sempre fazer quando você se depara com uma base de dados ao invés de fazer uma pergunta inteira, uma frase inteira, eu vou sempre transformar o texto ou a frase em palavras-chave. Os motores de busca, eles entendem palavras-chave. Não sei se você é um acadêmico que está iniciando, já está no meio da sua formação, já está no fim, mas uma hora você vai ter que ler um artigo científico ou produzir um artigo científico.
Então, quando você está lá no início, depois do resumo, tem lá, assim, palavras-chave. E lá tem três, cinco palavras-chave. É através dessas palavras que esses motores vão fazer a busca do seu artigo, tá? Então, por isso, eu sempre tenho que interpretar o texto ou a frase para minimizar para palavras-chave. Dessa forma, o meu espectro de busca vai ser sempre maior. Ah, professor, mas dá trabalho esse tal de interpretar. Olha, mas é isso que você tem que fazer na vida, interpretar sempre. Porque se você não interpreta, você não está colocando o trabalho para o seu cérebro. E é isso que nós precisamos diariamente. Tá? Então, veja aí com a tecnologia, algumas coisas se alteraram. Não temos exercitado tanto nossa capacidade de guardar informações. Olha, vocês que são mais novos não tinham esse hábito, mas eu tinha, na minha época, de saber todos os meus documentos, às vezes até mais, os documentos dos meus pais, números de telefone. Hoje em dia, se eu perguntar aí para um jovem, me diga aí 10 números de telefones, eles não são capazes de dizer. Por quê? Porque eles sabem que tem a agenda do celular, então eles transferem a capacidade da sua mente para o celular. E isso é muito perigoso. Imagina que você perde seu telefone. Daqui a pouco você não sabe mais nem qual é o seu próprio número, tá? Que você confiou na memória do celular. E a sua memória foi para onde? Você não está exercitando. Então, nossa capacidade de interpretação deve ser frequente, para que você tenha melhores resultados. Alguém com o microfone ligado, tá? Então, ó, o Google Acadêmico, ele também permite com que você transfira os seus artigos para lá e faz com que esses trabalhos tenham maior visibilidade, tá? Então, aqui no Brasil, nós valorizamos o chamado Qualis, que seria o quê? Uma classificação da CAPES para as nossas revistas, tá? Já para eventos, né, mais na área da computação, que tem o Qualis, tá? E livros também que são valorizados aí com uma pontuação, tá? E aí, tá, no exterior, o que vale é o quê? Se o seu trabalho foi citado, e nós vamos também, talvez, entrar nessa onda daqui mais um tempo, né? Estamos discutindo aí a possibilidade de tirar o Qualis e ter só citações, ou seja, tá? Se você não tem um trabalho citado, aquele trabalho é como se não tivesse muito valor, tá? E aqui seria uma maneira de você expor os seus trabalhos para que eles estejam disponíveis para a comunidade acadêmica e, consequentemente, tenha mais citações do seu trabalho. Então, você pode colocar os trabalhos, adicionar cada um deles, tá? E aí, depois acompanhar se eles estão ou não sendo mais ou menos citados, está tendo muito ou pouco interesse, tá? E aí, né, você tem acesso aqui aos documentos, vê quem te citou, quantas vezes, tá? E aí você vê também, por exemplo, se eu quiser consultar a Universidade Federal do Maranhão, quem são os professores que têm mais citações? Então, em primeiro lugar é o professor Antônio Augusto Moura da Silva, ele tem, ó, mais de 2.000 citações, depois o Aristófanes, e terceiro eu, olha aí, ó, que bacana, tem muitos trabalhos já, tá? Então, aí, ó, você vai acompanhando as citações dos professores da nossa universidade, tá? Então, outra forma de divulgar, uma boa dica, mas como que eu cheguei a esse número? Gente, tudo que eu publico, eu disponibilizo na internet imediatamente. Para quê? Para que as pessoas tenham acesso. Ah, professor, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Se você errou alguma coisa, você não é perfeito, tá? Você está em busca de contribuir, trazendo outros olhares sobre aquilo que você encontrou. Nenhuma pesquisa é completa, nenhuma pesquisa é falível a ter algum tipo de errinho ou coisa. Não se preocupe com isso. Se preocupe em reconhecer alguma coisa que você tenha feito errado para fazer melhor da próxima vez. Isso que você tem que se preocupar, tá? Então, ó, uma outra forma de divulgar os seus trabalhos é ter uma rede social. Ah, professor, mas eu já tenho o Facebook e o Instagram. Não, essas redes sociais são de amizades. Essa rede que eu estou falando é o academia.edu. É um site onde você cria o seu perfil e você pode colocar todos os seus artigos. Você que está iniciando a sua carreira acadêmica aí, para os primeiros períodos, vai participar ainda ao longo do seu curso de vários eventos. E esses eventos, eles disponibilizam as atas, agora não mais impressas, em formato digital. Só que, às vezes, o site do evento já não está mais disponível. Como ter acesso às atas antigas? Ou você guardou num pendrive, ou você guardou na nuvem, às vezes você perdeu esse pendrive, não tem mais acesso a esse trabalho, e agora? A nossa vida é provar, sabia?
Por exemplo, você vai concorrer no negócio, você colocou no seu currículo Lattes. E aí, cadê o trabalho? Tem que provar o certificado e o trabalho. Cadê o trabalho? Ah, só vou me preocupar isso quando eu estiver lá no mestrado para entrar. Vá pensando assim, no dia que você tiver que provar, você não vai ter esses trabalhos. Então, abra já, agora, uma academia.edu, coloque os seus trabalhos lá, porque no dia que você precisar, está disponível online para você acessar em qualquer computador. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a minha progressão, né, sair de um nível para o outro na UFMA, eu vou lá no academia.edu pegar os trabalhos dos últimos anos. Quando eu preciso concorrer a uma bolsa e tem que provar com os trabalhos, eu vou lá, ó, às vezes eles querem um link, tá lá o link, então tudo facilita para a gente, tá? E você vê aí o número de downloads, quantas pessoas fizeram acesso ao teu trabalho, o nível de interesse das pessoas, é muito bom, tá? Se não quiser usar esse, pode usar também o ResearchGate, que é um outro, né, uma outra rede social, ela é internacional, e aí ela tem mais ferramentas, como, por exemplo, ver quem foi que te pesquisou, quem foi que te leu, quem foi que te citou, tá? Informações da pessoa que é a dona dessa rede social, quantos amigos você tem, quem te citou, tem tudo aqui, tá? Então, é como se fosse uma rede social de estratégias acadêmicas. Aqui não tem nada de fotos na praia, fotos na academia, não. É só artigo, citação, seguidores, é isso, tá? E os trabalhos que você pode ter acesso. O Google Livros, ele também é um outro caminho de pesquisa interessante, tá? Ele disponibiliza aí um acervo grande de livros. Alguns livros estão na íntegra, outros de maneira parcelada, ou seja, tem o primeiro e o segundo capítulo, não tem o terceiro, tem o quarto e o quinto, não tem o sexto. Olha que maldade, né? Para que isso? Para você se apaixonar pelo livro, gente, e comprar. É essa que é, de fato, a grande ideia. Professor, eu posso salvar esse livro no meu computador? Professor, eu posso imprimir esse livro? E o que eu posso fazer? Ler, citar, referenciar. Isso você pode fazer. Mas não, tá? Então, é para consulta, referência no seu trabalho. Só isso. E aí outros canais também de pesquisa que são interessantes, como o projeto Gutenberg. Se você colocar lá www.gutenberg.org, você vai cair aqui na biblioteca de livros. Muitos já estão aqui disponíveis para download, porque já caíram no domínio público. O que é isso, professor? Caiu no domínio público? Ora, já não tem mais valor comercial. Você pode baixar livremente, pode distribuir sem ser, né, incriminado. Diferente, por exemplo, de você ir lá na biblioteca, pegar um livro, tirar fotos, transformar num PDF e distribuir. Aí é crime, porque às vezes aquele livro ainda não caiu no domínio público, ou seja, continua sendo comercializado por editoras. Quando ele cai no domínio público, significa que pode ser baixado, disponibilizado livremente, sem nenhum problema legal, tá? Biblioteca Digital Camões também, é uma biblioteca portuguesa que tem muitos livros interessantes, que vale a pena aí consultar. E, por fim, a Biblioteca Digital Mundial, muitos trabalhos também aí para consultar, de 193 países, né, muitas informações interessantes. Revistas. Professor, vale mais a pena publicar num evento ou numa revista? Olha, os artigos nas revistas, eles têm um valor adicional. Então, se você vai concorrer, por exemplo, lá a uma bolsa e tem uma nota curricular, com certeza um trabalho publicado numa revista vai ter um peso maior. E vocês sabem que existe nota diferenciada em função desse peso. Nós temos atualmente hoje a nota A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. São as notas atuais. Professor, mas eu entrei numa revista e lá dizia que a nota era A3. Olha, gente, saiu ano passado um PDF vazado, tá? Que deu uma série de notas para as revistas, e algumas revistas nem eram assim muito boas, ficaram com um quality super elevado. Aí, é claro, isso beneficia elas, e elas pegam e colocam lá no seu site. Mas esse PDF vazado não está valendo ainda, tá? Então, se você entrar aí no site da plataforma Sucupira, você não vai ver essa nota A3, A4, ela ainda não existe. Mas, ano que vem, a partir de março, vai sair uma nova classificação para o Qualis. E vai ter uma diferença. Esse ano, nós ainda temos aí o quê? Uma revista
que tem diferentes classificações, ou seja, uma é A1 em educação, mas pode ser B5 em direito, e pode ser B2 em arquitetura, pode ser, né, que tenham qualis variados. A partir do ano que vem, o qualis ele vai ser o único. Então, se ela for B1, vai ser B1 para todas as áreas, C para todas as áreas, e assim por diante, tá? Mas, somente a partir do ano que vem é que vamos ter essa nova classificação. Por enquanto, é o que está no site. Então, se você quiser saber se aquela revista tem um qualis bom ou ruim, em vez de você olhar no site da revista, olhe na plataforma Sucupira, dentro da opção qualis. Aí sim, você vai ter a informação correta, que é a que está valendo, tá? Por enquanto, é essa, tá bom? Então, se eu vier aqui escolher o último, né, a última informação, colocar o título ou o ISSN, aí eu vou ter acesso à nota dessa revista. Só que o que é esse ISSN? É como se fosse o RG da revista. É o registro dela na Biblioteca Nacional, que diz que essa revista existe. Então, uma boa dica para vocês. Se a revista não tem ISSN, não tem qualis, não envie o seu trabalho para lá. Você vai estar perdendo o seu tempo. Você sabe que é difícil, né, escrever um artigo, exige leitura, tempo, domínio, conhecimento da técnica, então, não invista em algo que você não vai ter valor. É a mesma coisa de participar, vou participar da semana acadêmica de não sei de quando, do quê? E aí vai ter lá a submissão de trabalhos para apresentar. E aí a pergunta, vai ter atas? Vai ter o resumo, o livro com os trabalhos publicados? Vai ter ISBN, que é o RG do livro, não vai ter, então não envie o seu trabalho, porque senão também não vai valer nada. Não envie trabalhos para eventos que não tenham atas, que não tenham ISBN, ou revistas que não tenham ISSN, não tem valor algum, tá bom? Então, quando você vai concorrer para o mestrado, é o artigo publicado que tem ISBN. Quando você vai concorrer à bolsa, é o artigo publicado que tem o registro. Se não tiver o registro, não publique. Você vai perder o seu tempo, tá bom? Então, e aí aqui eu tenho acesso a essas classificações e ele me diz qual o valor de cada uma delas, tá? Então, quando você tiver que provar que publicou, você vai precisar do artigo, tá? Para provar. E lá vai ter o nome da revista com o ISSN, tá bom? Então, fique atento a essas informações para que você não tenha aí nenhum prejuízo. Então, se seu intuito é concluir a graduação e ir direto para um mestrado ou um doutorado, depois, futuramente, comece a investir na pesquisa desde já. Por quê? Porque você vai ter uma prova escrita, você vai ter um projeto, você vai ter uma entrevista e também, na maioria dos programas, tem uma nota curricular. Esse ano, em função da pandemia, todos os mestrados vão ter uma nota curricular. E aí, se você tiver publicações, participações em eventos, com certeza o seu currículo vai ser bem mais valorizado do que aquele que não tem nada, tá? Tem gente que só se preocupa com isso depois da graduação. Tem jeito? Tem. Eu, por exemplo, eu publiquei meu primeiro trabalho depois de formado e corri atrás disso. Hoje tenho muitas produções. Então, sempre é tempo de começar e continuar. Não tem essa história de, eu não fiz, agora não tem mais jeito. Gente, só não tem jeito para a morte, tá? Se você quiser chegar em algum lugar, basta você querer e trabalhar para isso. Ficar esperando cair do céu, não cai não, tá? Só cai chuva e olhe lá, tá? Um aplicativo que pode ser bom para todos nós, é o Evernote. O que o Evernote faz? Ele é como se fosse um caderno digital. Às vezes, o nosso caderno físico, ele acaba aí o número de páginas. O que fazer? Deixar em casa e comprar um novo. Não é assim que acontece? Só que, às vezes, aquelas anotações são tão importantes que eu queria elas para sempre. Então, você pode baixar esse aplicativo ou acessar ele online, através da internet. E lá, você vai montando os seus cadernos. Cadernos com conteúdos que podem ser digitados, podem ser fotografados, podem ser gravados, podem ser filmados. Então, um caderno multimídia, onde você vai inserindo os conteúdos para estudar. E aí podem ter imagens, sons, o que você quiser. E aí você vai organizando as folhas, as disciplinas, para que a consulta seja mais acessível online, tá? Então, a dica do Evernote. Se você tem um amigo surdo,
e você quer se comunicar com ele por sinais, mas você não sabe Libras. Então, você pode utilizar o HandTalk. O HandTalk é um aplicativo em que você baixa no celular e aí tudo que você digita, ele transforma em sinais. Tudo que você fotografa, ele transforma em sinais. Então, é uma ferramenta poderosa que utiliza aí o Hugo, tá? Que é o avatar, que vai fazer toda a tradução. Então, ó, quero lhe ajudar. Bom, né? Bom. Então, eu não sei nada de Libras. Eu tenho essa limitação, não sei Libras, mas eu gostaria de saber, que é um outro idioma. Inclusive, eu já tive a oportunidade de dar uma disciplina, Psicologia da Educação, no curso de licenciatura em Letras Libras, que é uma das licenciaturas da nossa universidade. E lá eu tive a oportunidade de mergulhar num campo maravilhoso, que foi justamente conhecer aí mais sobre a linguagem brasileira de sinais. Saí de lá expert? Não, tinha lá as intérpretes. Mas aprendi algumas coisinhas, né, como o oi, né, o sinal que eles faziam para o meu nome. Então, foi muito bacana essa experiência que eu tive lá no curso de Letras Libras. Preciso aprender muito, né? É uma língua, de fato, que é interessante. E se vocês se especializarem nisto, pode ser um caminho muito bom profissional, porque imagina, você é administrador e sabe Libras, então você pode trabalhar num setor que tem vários profissionais que são surdos, então você vai poder se comunicar muito bem com eles. Ou você é professor e sabe Libras, então não vai precisar de um intérprete, você mesmo vai poder fazer a interpretação. Então, ó, invista nesse caminho aí, pode ser interessante também para a sua vida. Se você é mais do mercado de trabalho, não quer ir muito para a academia, não tem interesse de ser pesquisador ou professor, então um currículo interessante para você não é o currículo Lattes, e sim o LinkedIn, que é o currículo utilizado nas empresas. Então, se você é de administração, economia, direito, quer entrar numa grande organização, quer ser recrutado por essas empresas, faça o seu currículo no LinkedIn. Esse é o currículo para o mercado de trabalho. Já para a academia, o currículo mais indicado é o currículo Lattes. Ele é um currículo mais chatinho. Por quê? Porque ele quer saber tudo, gente. Ele quer saber o nome do curso, onde você fez, qual a carga horária, tudo, local, tudo, tudo, tudo. Para que vai servir esse currículo Lattes? Ora, ele vai servir para você entrar num programa de pós-graduação, para você concorrer a uma bolsa, para várias coisas da academia. Ele é muito utilizado justamente porque ele tem esse nível de detalhamento. E, às vezes, são coisas que são importantes para nós e que, para você, você acha que não é tão relevante, mas para nós da academia é uma informação muito válida. Atenção, não minta no currículo Lattes. Coloque tudo que você pode comprovar. Não faça como alguns ex-ministros lá que colocaram que tem coisas e não tem, tá? Que sabem idiomas e que não sabem, tá? Então, coloque, de fato, aquilo que você tem e que pode provar. O que você não pode provar, infelizmente, vai ser mentira. Então, fez um curso, pegue o certificado. Participou de uma palestra que tem certificação, coloque no currículo e guarde o certificado. Um dia, tudo isso pode ser muito interessante e muito válido, tá? E aí, ó, no currículo Lattes, nós podemos pesquisar tanto os pesquisadores, como também podemos pesquisar assuntos. Então, digamos que você pesquisa sobre cultura indígena. Coloca aqui cultura indígena e pesquisar por doutores que pesquisam sobre cultura indígena ou por demais pesquisadores, mestres, graduados, especialistas. Então, você pode fazer aí esse tipo de consulta. E é muito interessante, tá? Então, certa vez eu precisava de uma professora que pesquisasse, uma professora ou um professor, que pesquisasse o tema da minha aluna que estava no mestrado. E eu não conhecia ninguém que tinha esse título de doutor para participar de uma banca de mestrado e que investigasse sobre o tema que fosse de fora da UFMA, tá? E aí eu coloquei aqui o assunto, cliquei em assunto e cliquei em doutores. Aí a primeira referência que apareceu, eu analisei o currículo, entrei em contato com a professora e ela era de uma Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E aí enviei o e-mail convidando ela para participar da banca e ela topou. E no nosso primeiro encontro virtual, que foi justamente no dia da banca, ela disse que era de São Luís, tinha nascido em São Luís, mas que tinha feito toda a sua carreira acadêmica na Bahia e em outras universidades. Olha que coincidência, né? Se não fosse essa rede, eu não teria me aproximado dessa pesquisadora.
Outra dica de ferramenta interessante, agora para aprender idiomas. Então, lembra que no início eu falei que o inglês é muito importante? Não só o inglês, mas o espanhol e outros idiomas. Então, o Duolingo é uma ferramenta muito bacana para aprender idiomas e que permite com que você aprenda de uma maneira mais lúdica. Por quê? Ele tem mecânicas de jogos. Então, você tem algum jogo instalado no seu celular? E às vezes você fica muitas horas nesse jogo, não é? Por quê? Porque é algo que te motiva, que te desafia. Então, essas mecânicas dos games, eles fazem com que você queira permanecer usando o aplicativo. E aí você joga, 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 brinca, 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 mas no fundo, o que, é que você está fazendo? Aprendendo um outro idioma, tá? Então, instale no seu computador e comece a fazer sempre essas formações. Com certeza você vai aprender vocabulários, pronúncia e muito mais. E hoje o Duolingo já tem até testes para você saber se o seu nível de inglês é básico, intermediário, avançado, pós-avançado. E algumas empresas já começam a aceitar essas certificações como um parâmetro de qualidade. Tá? Cursos massivos online. Já ouviu falar sobre isso? Não? Essa sigla, MOOC, Massive Open Online Courses, cursos massivos abertos e online. Então, hoje, nós podemos fazer muita formação sem sair de casa. Então, várias universidades já começam a ofertar e com certificação. Então, praticamente todos terão que ter algumas horas de atividades complementares. Então, uma boa dica que eu dou é ir aí na plataforma da UEMA, da Escada, né, para fazer a sua formação. Lá tem vários cursos. Ou vocês podem também entrar no portal EAD para você. Lá também tem muitos cursos. Estou dizendo só dois, tá? O EMA e o UFMA. Mas tem várias universidades com vários cursos que vocês podem fazer, obter os certificados para aprovar as atividades complementares ao final do curso, tá? Então, se vocês forem realizando agora, quando chegar lá no fim, já vão estar com todos os documentos na mão e, sem estresse, vão ter as horas necessárias para aprovar. Quando a gente fala também em pesquisa na internet, vem aí um start na nossa mente. Opa, se é possível pesquisar, é possível copiar. Mas, olha, essa cópia é rapidamente detectada. Assim como você copiou rapidinho, você pode encontrar o que foi copiado também rapidinho. Então, copiar da internet é como essa imagem, ó, como se estivesse roubando as ideias do outro sem dar crédito, sem dar valor. Então, se você, né, fez um trabalho, qual é a minha recomendação? Que você passe aí num antiplágio, tá? Como CopySpider, Plagios ou Plagium. O plágio não é legal. Por quê? Porque você está tirando a ideia do outro, colocando no seu trabalho e não está dando valor, crédito, tá? Então, fique atento a isso, que isso é crime. Isso não é legal, tá? Então, professor, mas eu vou colocar um monte de citações no meu trabalho. Olha, é preferível você dizer que consultou muitos trabalhos para fazer aquele, né, do que não ter consultado nenhum para fazer. Afinal de contas, você está inventando a roda? Não. Você está criando outras estratégias para que a roda funcione melhor. Então, você nunca vai ter um trabalho do zero. Você vai sempre partir de algo que já tem pronto. Então, valorize as ideias dos outros, valorize o trabalho dos outros. E aí, às vezes, o plágio acontece de maneira inocente. Como assim? Você até colocou, segundo Santos, 2000, a página, mas esqueceu das aspas. Vai aparecer como plágio. Ou, às vezes, você utiliza frases muito comuns, do tipo, nesta pesquisa, os resultados apontam que essa frase tem muitos trabalhos. Então, ele vai detectar aquela frase como um plágio. E aí você pode reescrever e minimizar o plágio. Quantos por cento de plágio é aceitável num trabalho? Olha, professor, o ideal era que fosse zero. Mas, às vezes, você consegue, né, reduzir ao máximo e ainda fica com 3%. Olha, até 3% é aceitável. Mas mais do que isso, não. E aí você precisa rever o seu trabalho, tá? Para tirar isso que foi copiado, dar valor às ideias dos outros autores. Às vezes você copiou, colocou e disse que depois eu faço a citação, esqueceu, né? Então, muito cuidado em relação a isso. Na academia isso é horrível. Diga. Professor, posso fazer uma pergunta? Deve. Eu estou utilizando o CopySpider para escanear alguns artigos que eu estou elaborando, inclusive para as disciplinas do PGCUT. Sim.
e eu fiquei com uma dúvida em relação ao funcionamento do programa em si. Algumas vezes ele dá um percentual bem baixo, 0,54%, nessas palavras comuns que o senhor acabou de citar como exemplo, né, que são utilizadas em muitos trabalhos. Outras vezes, ele já pegou algumas referências minhas, lá da última página mesmo, e identificou aquilo como um plágio. E aí eu tô com essa dúvida até hoje. Por que que ele identifica referência como plágio? Pois é, porque às vezes você copiou aquela referência de algum lugar e ele identifica com muitas vezes aquela referência em trabalhos. Mas aí, em relação a isso, você não deve se preocupar. O que você deve se preocupar é se ele marcou ali no texto um parágrafo grande, opa, aquilo ali foi copiado e ele está dizendo que saiu desse site. Aí isso eu devo me preocupar. Agora, essas coisas não. Aí eu, tá? Então, vou analisar porque ele vai grifar tudo que foi copiado, tá? Isso sim. Aí eu encontrei um parágrafo inteiro copiado, isso é algo que, de fato, eu tenho que me preocupar, tá bom? Mais alguma dúvida, Entendi. alguma pergunta? Não, professor, é só isso mesmo. Obrigada. Tranquilo. Quem está falando que eu não estou vendo? É, Vanessa. Vanessa, tudo bom? Então, ó, outra tendência interessante aí para os trabalhos, que eu tenho visto bastante, né, nas teses, dissertações, artigos, o indivíduo fez lá o seu texto, e lá no final do texto ele coloca como uma espécie de um resumo das principais ideias abordadas naquela revisão de literatura, um mapa conceitual. Só que o que é um mapa conceitual? Olha, é uma esquematização daquilo que você quer dizer. Tá? Então, os psicólogos, eles dizem assim, alguns, né, que nós aprendemos da seguinte maneira, como se nós fôssemos captando textos, frases, conceitos, e vamos organizando na nossa mente como uma espécie de caixinhas. Vamos colocando várias caixinhas esses conteúdos. E aí, quando precisamos dessa informação, ó, vamos organizando, buscando nas várias caixinhas. Tá? Então, essa aprendizagem, né, significativa, ela é esquematizada em caixinhas na nossa mente. E o CMAP Tool, Text to Mind Map, Babel, Simple Mind, são ferramentas que nos ajudam a construir esses mapas. Só como é que se constrói esse mapa? Ora, eu pego uma palavra e a partir dessa palavra-chave, ou conceito mais amplo, eu vou juntando, puxando com outros conceitos que estão relacionados no texto. Por exemplo, biomas são exemplos de biomas, aí eu vou caracterizando todos aqui. Aí dentro de um bioma eu tenho outras características, e assim eu vou criando como se fosse uma teia do conhecimento. Quanto maior for esse mapa, mais você conseguiu extrair conceitos importantes do texto. Quanto menor, significa que você ainda não compreendeu muito bem o assunto. E esses mapas, eles podem envolver texto, cores, né, formatos diferentes. Então, é bem interessante para que a gente construa ali uma ideia do que a gente quer explicar. Então, eu já participei de uma banca, que eu era o avaliador, e a aluna, ela construiu o referencial teórico inteiro através de um mapa conceitual, e dali ela saía explicando os autores, as ideias, os conceitos. Foi muito interessante, muito esquemática a apresentação dela, tá? Então, pode servir para uma discussão, para uma apresentação de um trabalho, para uma apresentação de uma revisão de literatura, para um esquema final de um capítulo, tá? E aí o CMAP Tool é uma ferramenta que eu baixo no computador e construo os meus mapas. Text to Mind Map, né, já é online, o Babelaz online, Simple Mind também, tá? Se você foi na biblioteca, encontrou um livro e lá tem um capítulo que você quer. E aquele livro ele não pode sair da biblioteca, mas você gostaria de ter em casa esse capítulo para estudar mais de perto. E aí você utilizou lá a câmera do seu celular para tirar muitas fotos, tá? E aí você agora quer organizar essas fotos em formato de um PDF. Então, o Cam Scanner pode te ajudar a construir, né, um PDF dessas fotos que você fez. Mas atenção, essa prática não é legal, tá? Você faz para você, mas não para distribuir, porque distribuir esse documento, isso é crime, tá? Isso não é legal. Então, você não está com a grana para comprar o livro, mas quer aquele capítulo, aí não passe para outra pessoa, é para você. E aí você vai usar o Cam Scanner para organizar essas fotos que você fez em formato de um PDF. Se você faz muitas palestras, muitas apresentações, muitos seminários e gostaria de uma maneira bem prática de organizar os seus PowerPoints
online, você pode utilizar o SlideShare. O SlideShare é uma ferramenta para compartilhamento de PowerPoints. Então, você vai lá, ó, e vai abrigando todas as suas apresentações para que futuramente ou você reutilize ou você passe para os seus amigos. Às vezes você fez aquela apresentação tão boa e as pessoas vivem te pedindo, gostaria do PowerPoint, gostaria do PowerPoint. Aí você diz, olha, está lá online, pode buscar, tá? Então, seria uma maneira de organizar as suas apresentações. E aí aqui você tem a opção de colocar para as pessoas fazerem o download ou não, só visualizarem a sua apresentação. Para deixar aberto, gente, o que custa? Tá? Isso aí tudo saiu da sua cabeça? Não. Você estudou, referenciou na apresentação, né? Então, o que custa disponibilizar para as outras pessoas? Porque deu trabalho de fazer. Gente, o objetivo da educação é socializar o conhecimento. Se você guarda para si, não adianta nada, tá? O conhecimento é para ser socializado. Uma dica que eu dou para você, ó, conhecimento, quanto mais você passa, mais você tem. Como assim? Se eu estou passando, como eu vou ter mais? Quanto mais você passa, mais as pessoas sabem que você está pesquisando, levam a sua informação adiante. Isso aqui, ó, não para de chegar mensagem toda hora. É convite de palestra, é convite para coautoria, é convite. Por quê? Estou sempre falando, distribuindo conhecimento para as pessoas. E as pessoas estão sempre me retribuindo, me convidando para as coisas. Pense nisso, tá? Não seja canhenga. Prezi, uma ferramenta também muito boa. Para quê? Para que você apresente, faça aí apresentações multimídia muito bonitas, com texto, com vídeo, com áudio. Então, vale a pena. Uma apresentação curta de 10 minutos, eu recomendo, eu acho legal. Uma apresentação mais longa, de 1 hora, uma aula, eu já não gosto muito, tá? Até porque ela vai te demandar um certo trabalho, tá? Se você quiser também uma fonte legal para fazer slides bonitos, eu indico o Slides Go. Slides Go. Alguém coloque aí no chat para quem não compreendeu. Slides Go. É um site, tá? Tem o Slides Carnival também. Slides Carnival. São sites onde você pode baixar templates prontos de PowerPoints para fazer apresentações bonitas. E aí, adeus, slides bregas, né? Faça sempre slides bonitos, impactantes, que vão facilitar a compreensão. Dica para os slides. Não coloque muito texto. Coloque mais imagens e mais frases. Tá? Então, capte a atenção do teu público com o teu discurso e não com aquilo que está escrito lá. O mais importante é você apresentar, não é? As pessoas querem ver você e não os slides. Os slides são apenas mecanismos que vão facilitar com que você lembre do conteúdo que deve ser abordado, tá? Então, lembre dessa dica. Outra ferramenta bacana para fazer vídeos e apresentações bonitas é a ferramenta Powtoon. Lá você consegue construir slides bonitos, interativos, em que a apresentação fica muito bonita visualmente. Então, ele tem lá todo um layout bonito para que você selecione as imagens, os vídeos, então fica uma apresentação muito bonita. Vale a pena, né, fazer a sua apresentação no Powtoon. Você que vai fazer trabalhos acadêmicos e ouviu falar de uma tal de ABNT, olha, essa é pesada, né? Porque são muitas regras para que você tenha na mente na hora da escrita científica. Então, se você tem dificuldade em normalizar o seu trabalho, olha a palavra que eu falei, normalizar, não é normatizar. Às vezes eu ouço muito dos alunos, professor, eu vou pagar alguém para normatizar o trabalho. Eu digo que está errado 2 vezes. Primeiro, que não precisa você pagar. Segundo, que não é normatizar, é normalizar o trabalho, tá? Então, utilize o Fast Format, que é um site que vai normalizar o seu trabalho. De um lado você digita, do outro lado, ó, conforme está aqui na imagem, já vai saindo o texto de acordo com as normas. Que normas são essas? A ABNT, APA Vancouver, MLA, dezenas de modelos específicos para instituições específicas, para periódicos específicos, tá? Toda a formatação é feita automática, seções, tabelas, figuras, tudo automaticamente. Acesse o site que você vai gostar muito, tá? fastformat.com, tá? Vá lá, que você vai gostar dessa ferramenta. E com relação às referências? Dá trabalho fazer referências, você tem que pegar o nome do autor, título do livro, ano, edição, tudo isso tem que compor lá a referência. Olha, quando eu fiz a minha graduação, e já faz um bom tempo,
Entrei em 99 e saí em 2003. Ó, tempão. Eu conheci essa ferramenta lá, no passado. É uma ferramenta construída pela Federal de Santa Catarina, chamada MORE, ou Mecanismo Online para Referências. Nesse site, você vai poder escolher o que você quer referenciar, se é livro, se é artigo, se é revista, se é documento eletrônico, documento jurídico. Ele abre aqui uma caixa, você vai preencher todos os dados do periódico, ou do livro, ou da revista, e vai gerar a referência automaticamente. Até o negrito já vai sair, você vai copiar e colar numa velocidade incrível, sem preocupação nenhuma. Se você esquecer de preencher alguma coisa importante, ele vai te alertar, você preenche e pronto, está feito a sua referência sem nenhum estresse. Outro site que vai te ajudar também a construir referências chama-se Zotero. Anota aí, Zotero, tá? Ele vai te ajudar a encontrar as referências em ABNT, APA. Só que é esse APA? Olha, é a ABNT de outros países. Por exemplo, na Europa, eles utilizam o formato APA. No Canadá, o formato Vancouver. E cada revista pode pedir também uma norma específica. Por exemplo, aquela revista que é lá de São Paulo, ela usa a APA. Aquela outra que é do Rio de Janeiro, ela usa Vancouver. Pode ser que ela utilize normas estrangeiras e não a norma ABNT. E aí, você vai construir no Zotero suas referências em múltiplos formatos. Aqui é apenas ABNT, tá? Mecanismo Online para Referências, ou MORE. Se você colocar aí agora no Google, MORE UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Você vai encontrar esse site aí, tá bom? Se você vai agora, durante a sua vida acadêmica, organizar um evento, já pensou nessa possibilidade? Um congresso do seu grupo de pesquisa, ou uma palestra de um professor que você quer organizar. E aí existem duas possibilidades. Uma organização com inscrições gratuitas, ou uma organização com inscrições que vai ter ali algum tipo de pagamento. Pode ser um valor mínimo, R$5, R$10, mas vai ter um pagamento. Então, se você quer organizar gratuito ou com pagamento, essa inscrição, o Doit é um site que permite gerenciar eventos. Ele faz tudo. Ele faz o site do evento, faz o mecanismo de inscrições, o credenciamento, os certificados, a recepção dos trabalhos, tudo é gerenciado através desse site. Se for um evento gratuito, não vão te cobrar nada, tá? Não vai precisar pagar nada. Se o evento for pago, 10% das inscrições vai ficar para o site, justamente para poder, ele gerenciar tudo isso de graça, tá bom? Então, outro site que faz isso também é o site Simpla, tá? Então, você pode organizar eventos também de maneira rápida, desde a confecção do site até a venda dos ingressos, gerenciamento dos lotes, tudo você faz aí com esse site aí, é muito bacana, tá? Muita gente utiliza o Google Drive apenas como a sua nuvem para guardar os seus trabalhos, e é muito importante que a gente faça isso. Às vezes você se confia em pendrives, tá? Em HD externo. Sabe que existem dois tipos de HD externo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Só um minutinho. Esse formato aqui, ó, eu tenho não sei quantos aqui, ó, todos queimados, todos, isso aqui eu vou descartar, sabe onde? Numa loja que recicla material eletrônico. Todos caíram no chão e quebraram. Então, não faça esse investimento, tá? Mas vale a pena você pagar uma taxa para ter os seus arquivos na nuvem, tá? Ou então comprar um assim como esse, ó, que é melhor, mas é mais caro também, tá? Esse aqui é SSD, tá? É bem melhor do que aquele lá. Aquele ali caiu no chão, seu dinheiro foi para o espaço. Esse daqui você paga uma taxa quando você ocupou todo o espaço do Google Drive, e aí você pode ter mais espaço. E aí você vai pagar quanto? Uma taxa de R$5, R$9 por mês para ter mais espaço. Mas olha, para encher o seu Drive é muita coisa, tá? Então, ele já te dá um bom espaço gratuito e depois você pode comprar para ter mais espaço aí. Eu conheço um amigo que perdeu o mestrado por causa de pendrive. Ele tinha salvo a sua dissertação no pendrive e simplesmente foi roubado. Perdeu a dissertação, ficou sem motivação para reescrever de novo e perdeu os prazos. E aí perdeu o mestrado, tá? Então, muito cuidado com que o equipamento, eu sempre digo, olha, perdeu o computador, perdeu o celular, perdeu o HD, ó,
a gente fica chateado, porque a gente perde o nosso bem, né? O nosso dinheiro que vai para o espaço. Mas o que é pior são as nossas ideias que foram para o espaço e às vezes elas não voltam de novo para o papel. Mas antes você perder o bem do que perder as suas ideias. Então, guarde o bem, né? Mas se você perder o bem, não é assim tão impactante quanto perder o teu documento que deu tanto trabalho para escrever. Então, guarde no Google Drive. E aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o Google Calendário, onde eu posso organizar as minhas tarefas e ter aqui o aplicativo no celular para ser lembrado quando o evento vai acontecer. Eu posso ter o Excel online de graça. Eu posso ter o PowerPoint online de graça. Tem vários templates também no Google Slides, tá? Dê uma olhada lá. Eu tenho o e-mail, eu tenho agora o Hangout, que agora é o Meet, que eu posso reunir com os meus amigos online. Eu tenho o Word online, e uma boa dica do Word online, se você estiver utilizando o Google Docs online, no Chrome, você pode fazer, sabe o quê? Você pode falar e o texto já vai sair aí digitado para vocês. Ele tem um mecanismo que reconhece a sua fala e transforma em texto, mas somente se você estiver utilizando no Chrome. Se você estiver utilizando no Mozilla, no Internet Explorer, que agora é o outro nome, né, que eu já não recordo mais, né, ele não vai funcionar. Só vai funcionar no Chrome. Então, entre no Chrome, entrem no Drive e cliquem lá em Google Docs. E aí vai ter um botãozinho lá para você falar e o texto já vai sair. Eu faço muito isso. Às vezes, final de semana, eu estou cansado, eu deito na rede, lá na casa da minha sogra, entro aqui no meu aplicativo do celular, aí eu fico falando o texto vai todinho sendo digitado. E depois eu vou só corrigindo, colocando as vírgulas, os pontos, né? Então, tem que falar pausadamente para ele compreender bem, tá bom? E se você vai Professor, diga. Uma perguntinha aqui, porque esse período agora de pandemia, para a gente poder fazer as entrevistas, né, com as pessoas para títulos de trabalho ou conclusão de curso, qual, assim, o aplicativo que a gente poderia fazer para enviar, né, para pessoas perguntas, né, ou para um determinado grupo, para eles nos responderem? Qual que o senhor indica? Boa pergunta, né? Então, se você quer enviar, por exemplo, um formulário para alguém para responder, eu te indico que você construa aqui no Google Forms, tá? O seu formulário eletrônico, você envia para as pessoas, tá? E eles vão responder. Isso no caso de uma entrevista textual ou então um questionário para o Google Formulários. Mas, se a sua intenção é fazer uma entrevista com perguntas, onde você fala e a pessoa responde, você pode utilizar o Google Meet ou o Zoom para fazer essa entrevista. E lá tem um botãozinho para você gravar, e aí você vai poder gravar essa entrevista para depois fazer a transcrição. Então, para entrevistas, é melhor ou presencialmente, ou que você utilize uma ferramenta dessas para você poder indagar melhor as pessoas. No questionário ou na entrevista, através do texto, às vezes as pessoas estão com preguiça, elas respondem lá muito rapidamente, e você não consegue extrair muitas informações. Então, ou faça uma entrevista presencial, coisa que agora não está podendo muito, as pessoas não querem muito contato, ou utilize ou o Google Meet ou o Zoom para fazer essas gravações. Então, quando for fazer, entre com o seu e-mail institucional. Se ainda não criou, crie o seu, para que você tenha a possibilidade de gravação. No e-mail institucional do Google Meet, vai poder fazer gravação somente até o dia 30 desse mês. Depois disso, vai ser pago. No Zoom, com o seu e-mail institucional, você consegue fazer uma gravação de até 40 minutos. Quando der 40 minutos, automaticamente cai a reunião. E aí você precisa criar um novo link, tá? Então, você pode criar 2 blocos de entrevista. 20 minutos, dá um tempinho para a pessoa descansar, depois mais 20 minutos. Ou uma entrevista hoje de 20 minutos e outra continuação amanhã, mais 20 minutos, para não cansar o seu entrevistado. Pode ser que seja assim, né? Então, você que vai decidir como que vai gerenciar melhor esse contato, tá? Então, o Google Formulários é muito bacana, porque ele permite que você construa múltiplas perguntas e envie a múltiplas pessoas e sem precisar pagar nada por isso, tá? Mas, né? E aí ele faz todo o layout bonito do questionário, você envia para quantas pessoas quiser, ele já tabula os dados, mas quando ele fizer essa tabulação, não faça a bobagem de copiar esses gráficos para colar no seu artigo. Por quê? Porque esse gráfico aqui, ó,
ele está no formato bruto. E ele está em formato pizza ao queijo. Olha, a pizza e o queijo é muito bom lá na pizzaria, mas na academia não é muito bom, não. Sabe por quê? Quem lê esse gráfico perde tempo ao interpretar. Os melhores gráficos para os artigos e os trabalhos acadêmicos são os gráficos do tipo barras ou colunas. Tá? Então, pegue esses dados, ou esses aqui que já estão tabulados, e jogue para o Excel. E lá construa os seus gráficos. Aí sim, tá? Não faça a bobagem de copiar isso aqui para o artigo, que isso é muito feio, tá? Então, é uma preguiça danada fazer isso. Não faça isso, tá? Ou, se você quer uma outra opção de questionários online, utilize o SurveyMonkey. Mas o SurveyMonkey, na versão gratuita, tem umas limitações. Ele vai dizer, olha, só X perguntas para X pessoas. Se quiser mais, tem que pagar. Mas, ao pagar essa taxa, você tem acesso a ferramentas estatísticas avançadas, como SPSS, análise de conteúdo, e aí, se o seu interesse for fazer uma dissertação, uma tese, né, pode ser que seja interessante utilizar aí uma ferramenta estatística para dados estatísticos, ou uma ferramenta para análise qualitativa para dados qualitativos. Aí pode ser que seja interessante. Se você tem um volume muito grande de dados, quer cruzar, fazer, né, muitas coisas, pode ser que o SurveyMonkey seja muito interessante, mais do que o Google Drive na perspectiva dos formulários eletrônicos, tá? Vamos lá, vamos avançar. Bom, se você quer, né, fazer análises estatísticas avançadas, é interessante que você utilize um software estatístico, como o SPSS ou o Stat do Action Pro. Então, esses softwares, eles vão, de fato, permitir com que você faça um cruzamento dos dados mais interessante. Como assim? Às vezes, você aplicou um questionário para as pessoas, e lá tinha uma pergunta sobre uso, e uma outra pergunta sobre posse. Vamos pensar em piscina. Bom, o clima desse bom, uma piscina é legal, né? Mas tem muita gente que tem piscina na sua casa ou no seu condomínio, mas nunca pisou. Olha, eu já tenho mais de um ano que eu estou aqui morando nesse prédio. Nunca fui na piscina. Primeiro que veio a pandemia, nem tive muito tempo de ir na piscina. Não é uma coisa que eu acho muito legal. Mas tem gente que não tem piscina, mas que todo final de semana está na piscina na casa de alguém, não é verdade? Então, uso e posse são coisas que não estão relacionadas, não estão diretamente relacionadas. Quando a gente faz o cruzamento disso, é que a gente vê isso. Tem gente que não tem e usa, e tem gente que tem e quase não usa. Né? Mas como que a gente descobre isso? Cruzando variáveis. Essa que é a graça da pesquisa. Quando a gente tem muitas variáveis no questionário, e a gente vai cruzando e descobrindo coisas novas. Isso é que é pesquisa. Aplicar o questionário e dizer o que você encontrou, isso aí é o básico, né? É como entrar numa sala e dizer, bom dia, todo mundo já está esperando isso. Agora, descobrir que alguém, ao ouvir o bom dia, está triste ou está muito animado, isso é que é a graça da pesquisa, da vida, né? Descobrir coisas que estão ocultas. Mas você só vai fazer isso quando a gente coloca isso aqui para funcionar. Senão, você só vai fazer o trivial. Coletor disse, é isso, é isso, é isso, é isso. Isso é uma chatice, né? Vamos descobrir coisas que estão por detrás, isso é que é legal. E aí a gente, né, faz isso melhor quando utiliza ferramentas estatísticas. Já se o seu trabalho não tem números, são falas que você fez entrevistas, e é um volume muito grande de falas, você fez muitas entrevistas, você tá para ficar maluco com tantas canetinhas dessas aqui, ó, coloridas, para pintar, né? Para descobrir quem é contra, quem é a favor, quem disse isso, quem disse aquilo. Já cansou disso, porque são muitos dados. Aí você pode utilizar uma ferramenta, né, eletrônica, como o WebQDA ou NVivo. Eles fazem aí toda essa tabulação no seguinte aspecto: criar as categorias, colorir as categorias, contar as palavras. Então, vai te ajudar nesse aspecto, ou o WebQDA ou o NVivo, para uma pesquisa, tá, muito volumosa em dados qualitativos. Professor, fiz 2 entrevistas, vale a pena utilizar? Não, não vale. Faça uma análise interpretativa que vai ser muito melhor. Mas, se você tem um volume grande, eu tenho 80 entrevistas, se você for fazer na mão, você vai ficar maluco, né? Então, use uma ferramenta que vai facilitar muito, tá? Posso fazer no Word, posso, no Excel também, mas vai dar trabalho, tá? Então, use a ferramenta apropriada.
Essas ferramentas, gente, infelizmente, elas são pagas, tá? Tanto para quantitativo como para qualitativo. Mas me disseram que na internet tem aí algumas formas de fazer com que coisas pagas se transformem em gratuitas. Não sei, porque eu não tenho essas práticas, tá? Mas vocês que são jovens e vão encontrar aí caminhos, tá? Bom, se você vai fazer uma pesquisa com pessoas, às vezes você tem um universo muito grande. Você não consegue calcular todas essas pessoas. E aí você precisa de uma amostra. E aí você faz um cálculo amostral. E aí você pode fazer na mão ou no computador esse cálculo que é grande, né? Uma fórmula bem grande. Se você não quiser muito trabalho, você pode colocar aqui, ó, no Google, cálculo amostral online. E aí você diz o erro amostral, o nível de confiança, tamanho da população, percentual máximo, mínimo, ele vai te dizer aí qual será a tua amostra necessária. Melhor que isso, né? Não tem. Então, tem várias calculadoras de amostra na internet que vão ajudar muito. Aí você pode estar dizendo, poxa, quanto tempo que eu gastei fazendo aquele cálculo? Não conhecia o professor João antes, né, para me dar essa dica. A tecnologia nos ajuda muito, tá? Outro caminho para a gente guardar nossos documentos é o Dropbox. Além, né, do Google Drive, o Dropbox é um outro caminho. Enchi meu Google Drive, agora eu vou passar algumas coisas para o Dropbox para equilibrar o peso, né? Então, facilita aí também. Outras tendências atuais e que a tecnologia pode nos ajudar a analisar um pouco as informações. Digamos que você fez uma pergunta no seu questionário. Quais 3 coisas você aprendeu durante o período da pandemia? E aí as pessoas foram relatando várias coisas e agora você construiu uma nuvem de palavras. Aquelas palavras que mais se repetem, elas vão ficar em maior evidência. A que menos se repete, em menor evidência. E ali você vai interpretar os dados a partir daquela nuvem. Poxa, essa nuvem é massa, professor. Qual ferramenta que eu construo uma nuvem como essa? Olha, eu vou te dar 3 dicas. wordcloud.com, Word da Google Clouds e TagCrowd. São softwares online que você vai colar e ele vai transformar na nuvem. Você copia a nuvem e cola no seu trabalho, tá? Só vale para esse tipo de questão, em que você, quais 3 marcas que vêm à tua mente quando pensa em sabão em pó? Aí serviria para essa questão, tá? E aí seria bem interessante utilizar aí essas nuvens para analisar os dados, tá? Outra forma também interessantíssima que eu acho show de bola são os infográficos. O que é isso? É combinar texto, imagem e números. E aí, por exemplo, você apresentaria os dados de uma pesquisa com um infográfico. Então, aqui, ó, nesse dado sobre o Instagram, ele me diz o quê? Que eu tenho 100 milhões de usuários ativos por mês, 40 milhões de fotos são publicadas por dia, eu tenho aí 8.500 likes por segundo e mais de 1.000 comentários. Então, estou interpretando todos esses dados com o quê? Com imagens, com textos, de uma maneira bem leve, bem interessante. Tem uma aluna que eu participei da banca, né, e ela tinha os dados todos em infográficos, e ó, muito legal, muito bacana mesmo. Gostei, professor. Onde é que eu construo isso? Olha, o Canva pode ser uma solução. Tá? Então, o Canva tem muitas coisas lá que são gratuitas e outras que são pagas. Uma dica para as coisas pagas. Você constrói todo aquele infográfico, aí no final ele não vai te permitir exportar aquele que é pago. O que é gratuito você pode exportar. E aí o que você vai fazer? No nosso computador tem um botãozinho chamado Print Screen. Você aperta o Print Screen e aí tira como se fosse uma foto, né? Aí você vai lá no Paint, recorta, cola no seu documento Word, ó. Dica boa, né? Do Canva. Vá lá e use, tá? Os que são gratuitos, beleza. Você exporta sem problema nenhum. Os que são pagos, Print Screen, tira a foto, cola lá e, ó, maneiro, tá? Não diga que eu disse, tá? E aí tem várias opções aqui, ó, layouts, elementos, textos, fundos, tá? Aí você constrói os infográficos para apresentar os seus resultados de uma maneira, ó, legal, tá? Muito bonita, visualmente, eu acho que é muito moderno, tá? Bom, se você está com dificuldade com o seu PDF, olha, o que é isso? Eu, né, vou concorrer a alguma coisa agora, e lá pede que seja um documento único. Eu tenho que juntar identidade, diploma, certificado, histórico, tudo. Já juntei, deu um tamanho absurdo. E não está dando lá para fazer o anexo. E agora, professor, vou perder esse concurso? Não. Entre no Small PDF, escolha essa opção aqui, ó, comprimir PDF. Ele vai tirar um pouco das cores, né? Mas vai ficar ainda muito bom. E vai diminuir o tamanho do teu PDF.
Vai passar de 100 megabytes para 50. Então, vai diminuir bastante, você vai conseguir enviar com facilidade, tá? Já se você tem um documento em Word, em PDF, perdão, quer transformar para Word, ele converte. Aquele professor que diz assim, vou mandar a apresentação em PDF. Aí você vem aqui, ó, transforma de novo para PowerPoint. Gente, para PDF não tem mais mistério. Você transforma imagem para PDF, PDF para imagem, tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Rotaciona, divide. Eu recebi aquele artigo lá do Elsevier, ele está bloqueado, tem que pagar para ter acesso. Vem aqui, baixa, entra bem aqui, ó, desproteger, ele quebra a senha e você tem acesso ao documento. Ou você recebeu aquelas atas que tem mais de 1000 páginas, mas o seu artigo só tem 12. Você quer só o seu artigo. Você vem aqui e diz, ó, eu quero da página tal até a página tal. Ele separa. Ou eu tenho vários documentos em PDF e quero juntar num só. Juntar PDF, tá? Uma outra ferramenta que você pode utilizar, além do Small PDF, é uma outra chamada Love PDF. Por que eu estou dizendo outra ferramenta? Porque essa ferramenta Small PDF, ela te permite fazer até 3 coisas de maneira gratuita por dia, né, no site. Mais de 3 coisas, você tem que registrar e pagar a licença. E aí, para você usar 3 coisas, acabou. Agora você passa para o Love PDF mais 3 coisas. E essas ferramentas, elas são meio burrinhas, né? Como assim? Elas não interpretam muito bem os servidores. Então, por exemplo, os navegadores, perdão. Então, se você abriu e fez 3 coisas no Chrome, você pode fazer mais 3 coisas no Internet Explorer, mais 3 coisas no Mozilla. Ou seja, ele não interpreta muito bem as coisas por aí. E aí você pode fazer várias coisas por dia. Transformar vários documentos, cortar vários documentos, do jeito que você quiser, tá? Se você quer ter um site, não sabe programar, eu digo aqui o Wix. Você pode construir o site da sua disciplina, o site para você colocar os seus trabalhos, o site do que você quiser. Até uma loja, se você constrói ou faz alguma coisa, quer vender online, você pode ter um site, né, da sua loja virtual com o Wix. Ele tem lá vários templates. Você vai lá, entra, faz o seu cadastro, escolhe um template, modifica tudo, salva, pronto, já está online o seu site, sem precisar saber nenhuma programação, tá? Então, wix.com, você constrói site sem saber programar. Se você quiser gravar um vídeo tutorial ensinando a fazer alguma coisa no computador, você pode baixar o Screencastify, que é um plugin que vai ficar instalado no Chrome, tá? E aí você vai poder fazer o vídeo de você manuseando aqui alguma coisa no computador. Então, você cria um tutorial ensinando só o browser, só algum aplicativo, ou somente você, um vídeo seu se apresentando. Então, ele te ajuda aí a construir vídeos, né, tutoriais, vídeos sem você, mas mostrando o áudio, né, manuseando algum software, ou então um vídeo sem ser manuseando nada, só o vídeo seu. Também ele permite aí gravar aí esse vídeo, tá? Só com o áudio e a câmera, tá? Então é bem legal, vale a pena aí gravar o seu vídeo com o Screencastify. Um outro programa seria o Loom, L-O-O-M, Loom, ou ainda o OBS Studio, também se permite fazer tudo isso, tá? E o Qualys lançou também um plugin para que a gente instale no Chrome, para que a gente possa só digitar aqui o ISSN, e aí ele já te dá aqui a lista dos Qualys, ou seja, o Qualys para educação, para engenharia, para administração. Então, é muito prático. Você encontrou a revista, aí você seleciona o ISBN e copia. Aí você cola aqui e ele vai te dizer qual é o Qualys daquela revista. Sem precisar ter que entrar no site, fazer a consulta. Então, vai ser mais ágil, tá? Então, seleciona, copia, cola, já pesquisa aqui o Qualys das revistas, tá? Então, um plugin que vai ficar instalado aí no teu Chrome, tá? Então, uma reflexão final, gente. Você precisa se adaptar, tá? A espécie que vai sobreviver é aquela que melhor se adapta a tudo, tá? O mais inteligente não é aquele que sabe de tudo, mas é aquele que consegue sobreviver às tempestades. Então, pode vir coronavírus, pode vir tudo, e você vai se adaptar a todas as realidades. Então, a tecnologia, ela ampliou, aprenda, se adapte a essa nova realidade. Caso contrário, resistir não é o melhor caminho, tá? Então, nós vimos aí, ó, que muita gente
não vamos fazer ensino remoto. Tá aí, ó, estão todos amando fazer ensino remoto, né? Dificuldades vão aparecer, sempre. E vamos nos adaptar sempre. E vamos sobreviver. Então, sempre vamos encarar esse momento como um momento para aprender, melhorar aquilo que nós, né, podemos nos tornar. Professores mais atuantes, alunos mais engajados, pessoas que conhecem mais ferramentas e mais mecanismos. Aposto que muitas das coisas que conversamos hoje, você gastou um tempão na internet, ou gastou um tempão no computador fazendo, e não sabia que tinha essa ferramenta. E agora vai se tornar um aluno bem mais preparado, tá? Então, muito obrigado, e fico agora aqui também disponível para as perguntas, caso você não tenha feito a pergunta ao longo da palestra, queira fazer agora, tá? Então, agora é o momento de esclarecer a dúvida. E eu, professor, né, trabalho como professor no Departamento de Educação 2, tá? Mas, atualmente, eu estou licenciado, estou lá na FAPEMA como diretor científico, e não estou na graduação, estou só no mestrado. Então, daqui mais uns anos, quando eu retornar para a universidade, pode ser que a gente se cruze ainda no Departamento de Educação ou em algum mestrado, né, que eu esteja atuando. Perguntas? Alguma dúvida? Alguma curiosidade?